O processo subtrativo já é outra maneira de você lidar com luz. É um processo onde a cor é determinada pelo seu pigmento, ou seja, eu chamo o aditivo de cor luz e o subtrativo de cor tinta. Vamos ver como é que isso funciona. No processo subtrativo, eu tenho um objeto pintado com uma cor, a luz vem, bate nesse objeto e reflete todas as cores. Se eu tenho lá um objeto azul, a cor luz vem, bate, absorve as cores e reflete uma delas, e aí eu tenho a sensação daquele objeto ser daquela cor. No caso, se um objeto é azul, ele absorve todas as cores, menos o azul, e reflete para mim. Ou seja, teoricamente, aquele objeto é qualquer cor, menos o azul. Mas a gente convencionou isso, chamar ele de um objeto azul. E se o objeto, a superfície, o objeto for preto, ele absorve todas as cores e não reflete nada. Então, daí eu tenho a sensação dele ser um objeto escuro, um objeto negro, que é o caso do celular desligado. Para nós, ele é o preto, aquela tela preta representa isso. No processo cor-tinta, então funciona assim. Eu tenho o ciano, que é um azul claro, né? Se eu passar uma outra camada de magenta, por exemplo, eu vou ter a soma dessas duas cores, o azul. A cor tinta, ela é meio transparente, então ela possibilita fazer essa combinação. A cor que a gente usa para impressão, tanto na impressora de jato de tinta em casa ou em gráficas, ela tem essa capacidade de ser meio transparente para fazer essa sobreposição de cores. Aí eu quero passar mais uma cor aqui, por exemplo, eu quero ter o verde. Se eu quiser ter o verde aqui, eu vou misturar o ciano mais o amarelo, vai me dar o verde. Essa é uma brincadeira que todo mundo já fez com canetinha, com tinta, já deve ter conseguido resultados desse tipo. E aí, se eu misturar tudo o conjunto, o ciano, o magenta e o amarelo, eu vou ter o verde, eu vou ter o vermelho e vou ter o azul, que é o sistema RGB. E no meio, eu teoricamente teria o preto. Como as cores são meio transparentes, na teoria seria ser o preto. Na prática, aqui eu sempre vou ter um cinza muito escuro, mas é um cinza, não é um preto total. Por isso que em 1936 a Agfa e a Kodak padronizaram o sistema CMYK, onde eu tinha o ciano, o amarelo, onde eu tinha o ciano, magenta, o amarelo, foi acrescentado a cor preta. Porque se eu quisesse fazer um impresso com texto em preto e uma foto colorida, eu teria que fazer a sobreposição da tinta de cada letrinha com as três cores, ciano, magenta e amarelo. E é muito comum no sistema de impressão dar uma borradinha. Imagine você querer ler um texto e aquele texto não está, ele é composto por três cores e não uma única cor. Então se introduziu o preto para facilitar o sistema de cores e hoje ele é chamado então sistema CMYK, né? Esse é o sistema CMYK. Eu tenho o ciano, magenta, amarelo e o preto para fechar esse sistema. Então, a partir do processo subtrativo, criou-se o sistema CMYK usado pelas gráficas até hoje. Em cores, também é importante a gente entender o que são cores primárias e cores secundárias e terciárias. No caso da cor luz, então voltamos lá, para eu ter aqui cor luz, que é vermelho, verde e azul, e que é muito usado hoje então em telas de computador, televisão, celular, projetores multimídia, eles montam a cor através do sistema cor-luz. Para tecidos, pintura de carro, impressão gráfica, a gente usa cor-pigmento, cor-tinta. E no processo gráfico é usado o ciano, o magenta e o amarelo. Então, aqui representados. Essas são as cores primárias. Aí as cores secundárias são você somar uma cor com outra, então 100% de azul, luz, com 100% de verde, cor luz, eu vou ter o ciano. E assim por diante. Cor tinta é
exatamente o inverso. Reparem que o resultado que eu tenho da cor luz, somando duas cores secundárias cor luz, eu vou ter a cor pigmento, ciano, magenta e amarelo. Se eu pegar, então, cor tinta, cor pigmento, processo CMYK, somar amarelo mais magenta, eu vou ter o vermelho. Ciano mais amarelo, vou ter o verde. Magenta mais ciano, eu vou ter o azul. Então, aqui eu tenho exatamente o sistema RGB. Então, fica fácil você decorar que cor secundária, se eu somar, eu vou ter o sistema oposto, né? Que é um é luz e outro é pigmento. Cores terciárias. Né? As cores terciárias, eu tenho três somas possíveis de cores. Então, eu mistura de duas cores primárias em proporções diferentes. Então, 100% de amarelo com 50% de magenta vai me dar um tom de laranja. 50% de ciano com amarelo 100%, eu vou ter uma cor esverdeada, ou seja, então esse é um sistema de você montar uma cor terciária. Outra maneira, mistura de três cores primárias em proporções iguais ou não. Então aqui eu tenho proporções iguais, 50% de ciano, magenta e amarelo. Vou ter um tom de cinza. Né? Se eu pegar 100%, eu vou ter aquele teoricamente preto, que é um cinza bem escuro. Que no sistema CMYK, por isso que entra a quarta cor, o preto, para dar um 100% de preto mesmo. Ou mistura de três cores em proporções diferentes. E a última opção para eu ter uma cor terciária, e aí ter toda a gama de cores que a gente imagina até hoje, não existe quaternária, para por aqui, tudo que você vê no seu celular colorido ou você vê no impresso numa revista, é montado basicamente com essa lógica das cores terciárias, primárias e secundárias. Então aqui eu tenho, se eu pegar uma cor primária com uma cor secundária, eu vou ter uma cor terciária. Pronto. Então, esses são os três sistemas de cores que eu consigo misturar com aquelas três primárias lá e ter essa gama absurda que a gente tem de muitas cores em impressos ou em monitores de computador. Outra coisa importante saber sobre cores são algumas possibilidades que eu tenho de utilizar a cor para fazer minha composição e ela ser sempre bem interessante. Por exemplo, eu posso usar as cores complementares. Então, no disco de cores, eu posso selecionar uma cor e pegar imediatamente a cor oposta. Isso vai me dar um contraste muito interessante. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, o preto e branco é um contraste muito interessante, muito forte para a gente usar em publicidade. Né? Que eu posso usar para que haja um contraste, a pessoa veja aquilo nitidamente. Aqui eu tenho o azul e o amarelo sendo cores complementares e assim por diante. Né? Dê uma boa lida lá no material que vocês vão receber em PDF para vocês entenderem mais a fundo isso. Isso é usado sempre. Por exemplo, uma embalagem de um chocolate, eu posso usar uma cor complementar de fundo a mais escura e deixo aqui a mais clara para criar esse contraste muito forte que vai chamar a atenção para a marca do meu produto e assim por diante. Então, uma dica é, quer trabalhar com marcas? Também você pode pegar uma cor e pegar imediatamente a complementar. Elas se combinam entre si. Matematicamente, elas vão dar um bom resultado. Outra maneira de lidar com cores é o que a gente chama de cores frias e quentes. Então, eu pego o disco de cor, separo ele no meio, embaixo eu vou ter as cores quentes, que representam a sensação quente para a gente. Então, o vermelho é fogo, o amarelo sol, o vermelho sangue. Então, eles ficam aqui embaixo. Isso é vida, é força. E no lado de cima eu tenho as cores frias. Né? Eu tenho o azul escuro, representa a noite. O azul claro, a água. Verde, a natureza, a floresta, é fresca. Então, essa maneira de lidar com as cores também funciona muito bem. Você combinar uma cor quente com uma cor fria. Né? Então,
vale a pena ficar atento a isso. Cores frias e quentes a gente utiliza bastante também. É uma maneira de lidar com as cores. Outra maneira legal de lidar com as cores é usando, então, o que a gente chama de calculadores de cores. Você pode compor cores, existem vários na internet, e um deles chama bastante atenção, que é a questão do Color Adobe, né, que é um sistema de você montar cores. Eu vou entrar aqui nele para a gente ver como é que ele funciona. Pronto. Então, esse é o Color Adobe. É um site muito interessante para você lidar com as cores. Aqui você tem várias maneiras também de composição. Tem a complementar aqui, ó, né? Eu posso mexer aqui, ele já vai me dando automaticamente as cores complementares e já me criando uma escala. Eu tenho aqui também a fórmula das cores para a web. Eu tenho no sistema RGB aqui, mas eu posso converter a qualquer hora para a cor CMYK e outros padrões de cores também existentes. Os mais famosos, mais importantes que eu tenho que dominar é o RGB cor luz e o CMYK cor tinta. Então aqui eu tenho a escala em CMYK, cor tinta e a composição desses tons que estão me aparecendo aqui. É uma ferramenta muito interessante que você pode vir aqui e extrair tema. Então eu simplesmente arrasto uma foto aqui. Vou pegar aqui uma imagem colorida qualquer. Vamos pegar essa daqui. Arrasto, ponho lá. Ele automaticamente já me dá a paleta de cores dessa imagem. Então, se eu fosse fazer agora um trabalho, sei lá, um catálogo, tem uma foto, não sei com que cor eu vou escrever o título, que cor que eu vou escrever mais alguma informação, títulos secundários ou coisas assim. Eu tenho aqui já uma escala de cores que combinam com essa imagem, porque foram retiradas dessa própria imagem. Claro que você pode vir aqui e reposicionar, tirar, pôr em outra posição e pegar, mas ele automaticamente já reconhece aquelas cores principais para você trabalhar. Então, recomendo, vale muito a pena você tirar um tempinho para explorar essa ferramenta aí. Ela vai te ajudar naqueles momentos que você tem que lidar com cor e ainda não se sente seguro para trabalhar com cores dessa forma aí. Bom, vamos voltar à aula lá. Então, o Adobe, ele vale a pena você lidar com ele. Você vai ter várias opções aqui de lidar com as cores que serão importantes para você. E o melhor de tudo, que também tem um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, o Adobe Color, né? O Adobe Capture, né? Que você pode baixar e também com o próprio celular você já fotografa um objeto, alguma coisa, e ele já te dá uma escala de cores, cores combinando, que segue uma lógica matemática, às vezes, que vão te dar um resultado garantido de cores que combinam entre si, até você pegar o jeito de saber qual cor eu lido ou não. Então, eu recomendo muito você instalar esse aplicativo e começar a usar o Adobe Color, tanto no site quanto no aplicativo.